Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast jurídico HMS. Eu sou Heitor Miranda de Souza, sou advogado, professor, minha área de especialidade é o direito de família, eu trabalho muito com as relações familiares e eu estou aqui na cidade de Guarulhos, estado de São Paulo. Bom, se você ainda não conhece o nosso projeto, deixo aqui uma dica para você. Acesse nas nossas plataformas digitais os episódios anteriores. Para você que já está com a gente, nós vamos dar continuidade na nossa série Afetividade. Mas antes de começar o episódio de hoje, eu preciso fazer um registro especial. Quero registrar o meu agradecimento, a minha gratidão a você que tem apoiado o nosso projeto, que tem feito aí inúmeros comentários e olha, eu estou bastante feliz. E se antes eu estava motivado, agora eu estou muito mais motivado e inspirado de continuar com esse projeto. Para que esse projeto possa alcançar o número, vamos dizer assim, possível ou até mesmo impossível, a gente conta com você nessa caminhada. Essa caminhada que começou, que está começando e que, se tudo der certo, tem muito caminho ainda pela frente. Para a gente poder se situar, o episódio de hoje é o episódio número 3 da nossa série Afetividade. Bom, se você não ouviu ou assistiu os episódios anteriores, eu recomendo que você acesse as nossas plataformas digitais e assista ou até mesmo ouça. Por quê? Porque nós fizemos esse podcast de uma forma bastante organizada para facilitar você e cumprir com o nosso propósito. O propósito desse podcast é trazer ao nosso público o esclarecimento necessário. E quando a gente fala de esclarecimento, nessa nossa série, nós estamos trazendo para você inúmeras coisas envolvendo o direito de família brasileiro, tomando como referência a afetividade. Bom, já fizemos aqui os nossos comentários iniciais, chegou a hora da gente ir para o episódio de número 3. O episódio de hoje, ou melhor, no episódio de hoje, nós vamos falar do tema união homoafetiva. E o primeiro esclarecimento que nós devemos oferecer a você é o seguinte: união homoafetiva é o termo comum. O termo técnico desse assunto recebe a seguinte denominação: união estável homoafetiva. E tem mais um detalhe importante que eu quero deixar aqui para você. Quando nós falamos desse assunto, surgem inúmeras dúvidas sobre o tema união estável. É por esse motivo que no episódio de hoje nós o dividimos em duas partes. Na primeira parte, nós vamos esclarecer para você um pouquinho o que é a chamada união estável. E na segunda parte, falaremos sobre o que é essa figura, união homoafetiva, tecnicamente falando, união estável homoafetiva. Nessa caminhada, tanto da advocacia quanto da vida acadêmica e também da vida pessoal, surgiram inúmeras perguntas. E para a gente poder explicar para você um pouco sobre a união estável, eu fiz questão de fazer aqui a anotação de algumas delas. União estável é o mesmo que casamento? União estável é estado civil? Quais são os direitos de quem vive em união estável? Bom, vamos começar então a nossa explicação sobre o que é união estável. Para a gente explicar esse assunto, a gente precisa ir até a Constituição Federal, porque lá nós temos um artigo, que é o artigo 226, em especial, o parágrafo 3º, que nos traz algumas informações de grande utilidade. Diz a Constituição Federal, no artigo 226, em primeiro lugar, que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Temos essa afirmação.
Já no parágrafo 3º do artigo 226, nós temos a seguinte afirmação: para efeitos de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Essa informação ela é muito importante para que a gente possa entender o tema união estável. Quando disse a Constituição que caberá à lei facilitar essa conversão em casamento, eu acredito que eu consigo responder para você a primeira pergunta. União estável não é casamento. A união estável existe. A lei que cuida do tema união estável surgiu no Brasil no ano de 1996. A lei é a lei número 9.278, que buscou regulamentar o que diz a Constituição. Dessa lei, que possui 11 artigos, vale destacar para você 2 em especial. O primeiro artigo, que diz para nós o que é união estável. De uma forma bastante resumida, nós podemos entender que a união estável é a união de 2 pessoas. Embora esteja escrito na lei, no seu artigo 1º, união de um homem e uma mulher, também diz o artigo 1º o seguinte: união de um homem e uma mulher com o objetivo de constituir uma família. Então, basicamente, a gente pode entender que a união estável é esse fato. Tomando como base o que diz a lei: um homem e uma mulher juntos com a intenção de constituir uma família, quando vivem juntos, estão em união estável. Bacana? Tem mais um detalhe. Como disse a Constituição Federal, cabe à lei facilitar a conversão da união estável em casamento. Por quê? Diz o artigo 8º dessa lei que, caso essas 2 pessoas decidam se casar, elas podem ir até o cartório de registro civil, fazer um requerimento de conversão da união estável em casamento. Então a lei nos trouxe, primeiro, esse conceito, segundo, uma forma de fazer com que as pessoas que estão juntas com a intenção de constituir uma família possam se casar. Mas calma aí, elas não são casadas. Muita gente por aí vive em união estável e diz que é casado. Por quê? Porque tem a ideia de que somente quando se casa, constitui uma família. Então isso é natural a gente ouvir por aí. Porém, sob o ponto de vista técnico, existem essas diferenças. E falando em diferenças, quando nós falamos em estado civil, a matéria, quando a gente fala de legislação, que regulamenta o assunto, não é o Código Civil, mas sim a Lei de Registros Públicos. A Lei de Registros Públicos, ela é a Lei número 6.015 de 1973. Essa lei trata de inúmeros assuntos. Quando eu falo em registros públicos, eu preciso fazer aqui um registro de agradecimento, porque no exercício da minha profissão, tanto da advocacia quanto da vida acadêmica, eu tive um inúmero aprendizado conversando, dialogando com as pessoas que atuam nos cartórios de registros públicos. Cartório de registro de notas, cartório de registro civil, cartório de registro de imóveis. E aqui fica o meu agradecimento pela parceria, amizade de todos vocês. E falando em amizade, deixo aqui um registro especial para uma pessoa que eu considero como um amigo, um parceiro, que é do cartório de registro civil. Pessoa que eu conheço há bastante tempo e que me ensina muito ainda hoje, e se tudo der certo, pretendo continuar com essa amizade por muito tempo. Cláudio, eu estou falando de você.
o aprendizado que eu tenho contigo e que nós juntos construímos sobre direito civil dentro dessa área é imenso. Por isso, esse agradecimento é necessário. Quando nós falamos de Estado Civil, quem cuida disso, como eu disse, é o cartório de registro. Por quê? Quando você nasce, a primeira coisa que acontece, você nasceu. Bacana. Mas, em relação ao registro, você recebe uma certidão de nascimento. Quando você recebe essa certidão de nascimento, você passa a ter um estado civil. Você é uma pessoa que, perante a sociedade, é solteira. De acordo com a Lei de Registros Públicos, cabe ao cartório de registro civil promover os registros de nascimentos, óbitos e casamentos. Essa regra, como eu disse, está na Lei de Registros Públicos, mais precisamente no artigo 29. Lá não consta a expressão união estável. Por isso que muita gente vai dizer a você o seguinte: união estável não é estado civil. No entanto, tomando como base o próprio artigo que eu disse hoje para você, da Constituição, o artigo 226, e também tomando como base um princípio, que é o princípio da afetividade, assuntos esses, que nós também já falamos em outros episódios, nós podemos reconhecer a união estável como um estado civil. Por isso que, para todos os efeitos, quando você vai fazer um requerimento, quando você vai emitir um documento, por exemplo, um contrato, você pode, com base nesses argumentos, colocar que você vive em união estável com alguém. Claro, se você for casado, você vai se apresentar como uma pessoa casada. Existem diferenças entre união estável e casamento? Olha, disse aqui para vocês algumas. Existem muitas outras. No entanto, quanto ao tema casamento, aqui no nosso podcast, nós teremos uma oportunidade para conversar sobre esse assunto um pouco mais à frente. Preciso avançar e esclarecer para você mais algumas coisas ainda sobre união estável. Vamos à pergunta: quais são os direitos de quem vive em união estável? Tomando como base tudo o que eu disse até aqui, podemos dizer para você que, em primeiro lugar, quem vive em união estável vive em uma família. E ao viver em uma família, surgem as obrigações familiares, assim como os direitos também. No entanto, quando falamos desse assunto, tanto a Constituição Federal quanto as decisões que vêm do Poder Judiciário nos mostraram que a própria legislação brasileira, abre aspas, precisa de uma atualização. Nós temos inúmeras regras previstas no Código Civil, em determinadas leis, como, por exemplo, a lei que eu citei aqui de registros públicos, que mostram uma certa diferença muito forte entre união estável e casamento. Mas o que disse a Constituição? Para quem não sabe, a Constituição é a lei principal de um país. Disse a Constituição que nós devemos facilitar a conversão em casamento. Vale dizer também o quê? Devemos aproximar a união estável do casamento. E é por isso que, com base em diversas decisões judiciais, nós tivemos aí uma série de mudanças. Quando nós falamos de união estável, quando ocorre essa dissolução pode acontecer por um evento inevitável que é a morte. Quando um dos companheiros vem a falecer, e só para constar, na união estável, as pessoas que vivem em união estável recebem o nome companheiros. Quando um dos companheiros vem a falecer, surge uma dúvida, não é? Como é que ficam os direitos sucessórios?
E aí temos uma regra no Código Civil, que é a regra do artigo 1790. Uma regra, vou dizer para vocês com base na minha experiência profissional, tanto na advocacia quanto na vida acadêmica. Uma regra que nos mostra situações que não estão ali próximas do casamento, tampouco de um ambiente familiar. Mas foi com base em todos esses, vamos dizer assim, valores, que o Supremo Tribunal Federal, por meio de 2 recursos, o recurso extraordinário número 646-721 e o recurso extraordinário 878-694, a Suprema Corte trouxe um equilíbrio para esta situação. Em resumo, por meio dessas 2 decisões, entendeu o Supremo Tribunal Federal o seguinte: devemos buscar a igualdade de direitos entre pessoas que são casadas e pessoas que estão em união estável. O regime tem que ser o mesmo. O que fez o Supremo Tribunal Federal? Reconheceu que essa regra do artigo 1790 não deve mais ser aplicada às uniões estáveis. A regra que deve ser aplicada a toda pessoa que decide viver em união estável é a regra do regime de bens da comunhão parcial. Salvo, com exceção, se eles, ao instituírem essa união estável, decidem adotar alguma outra regra. Para efeito prático, muita gente, para se proteger, vai a um cartório, que é o cartório de registro de notas, e faz uma escritura de união estável. Cuidado! Esse documento tem validade? Com toda certeza. Foi feito em uma repartição que possui fé pública. E esse documento pode ser utilizado como prova para inúmeras situações. Mas isto não é casamento. Quem cuida do casamento, só vou adiantar um pouquinho para você isso, para deixar tudo bem esclarecido. Quem registra o casamento é o cartório de registro civil. Agora, com essas informações, eu acho que a gente conseguiu entender um pouquinho do que é a união estável. Para finalizar essa minha conversa sobre união estável, eu acrescento para você o seguinte: existem alguns direitos que quem está em união estável não tem e que a pessoa que é casada tem. Vou destacar 2. Primeiro exemplo, primeiro direito ao nome da pessoa com quem você se casa. Quando você vive em união estável, seu nome continua o mesmo. Outro exemplo diz respeito a um tema que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Eu posso viver em união estável com mais de uma pessoa? Eu posso viver em união estável e estar casado? É uma polêmica. Quando a pessoa se casa, ela não pode se casar com outra pessoa antes de se divorciar. Por quê? Porque se ela tem 2 casamentos, isso caracteriza um fato que nós damos o nome de bigamia. Agora, hoje não existe na lei bigamia nas hipóteses de união estável. Só vou te adiantar uma coisa. Existe um projeto de lei que foi protocolado no Congresso Nacional, mais precisamente no ano de 2021, falando desse assunto. A proibição de uniões estáveis nas hipóteses, como eu disse aqui para você, de possível bigamia ou até mesmo poligamia. Mas isto não está regulamentado ainda, não é lei, é apenas uma ideia que pode surgir. Veja quanta coisa envolvendo o tema união estável. Com base nessas informações, agora nós podemos falar um pouco com você sobre o que é a união estável
homoafetiva. Bom, eu comecei essa conversa com você no episódio de número 2, porque eu comentei com você uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre este tema. Agora é a hora da gente entender um pouquinho melhor os argumentos, os fundamentos jurídicos utilizados, em especial pela Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, acerca da tese favorável às uniões homoafetivas. Tecnicamente falando, uniões estáveis homoafetivas. Quando falamos em homoafetivo, são pessoas do mesmo sexo, homem e homem, mulher e mulher. Quando falamos do tema união estável, o artigo que eu disse para você é o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição. Lá está escrito união estável entre homem e mulher. E daí um debate jurídico. Esse debate jurídico se resume à seguinte situação. Como não existe uma lei falando de união estável homoafetiva, eu poderia utilizar a regra do artigo 226, parágrafo 3º e a lei que cuida do tema, até porque a lei que cuida do tema união estável também utiliza a menção homem e mulher. E daí uma tese que tomou como base dois fortes argumentos. Os princípios que regulamentam a questão e a analogia. Quando nós falamos em princípios na área jurídica, princípios não são leis. Os princípios nos orientam para a boa aplicação das leis. E aí eu destaco alguns desses princípios que existem no direito. Dignidade da pessoa humana é um deles. Vamos observar a relação de duas pessoas do mesmo sexo que moram juntas. Para assegurar a dignidade dessas pessoas, podemos dizer que essas pessoas constituem uma família? Baseada no afeto? É uma indagação. Outro princípio importante que existe no direito brasileiro, o princípio da igualdade. Qual é a diferença da relação heteroafetiva, homem e mulher, para uma relação homoafetiva? Existe diferença? Mais uma indagação. Terceira indagação, princípio da legalidade. Onde está escrito na lei que é proibido pessoas do mesmo sexo se relacionarem? Onde está escrito na lei que é proibida a união estável entre pessoas do mesmo sexo? Como eu disse, são indagações para você refletir e aplicar a lei de forma justa. Dentro do direito, quando nós não temos uma regra, nós podemos aplicar uma regra semelhante. É o caso da união estável homoafetiva. Existe uma regra que cuida da união estável heteroafetiva. Diante dessa ausência, o que nós fazemos? Podemos aplicar fazendo uso de um recurso chamado analogia. Regra de caso semelhante, eu aplico diante da ausência da lei. Mas vou trazer para você uma experiência prática. Inúmeras pessoas já foram ao Poder Judiciário, isso no passado, antes de 2011, solicitar o reconhecimento de uniões homoafetivas. E nós tivemos dois resultados. Alguns juízes da vara de família que reconheceram essa união e, por outro lado, juízes da vara de família que disseram assim: não, nesses casos nós devemos aplicar as regras relativas à sociedade de fato. Vale aqui uma informação. O que é uma sociedade de fato? A matéria está prevista no Código Civil, na parte do direito empresarial e, para ser mais preciso, artigo 981.
casos semelhantes. Aqui a minha reflexão. Eu atuo no direito de família. Eu tenho um tema do direito de família que é a união estável. Se eu estou falando de pessoas que decidem constituir uma família, eu acredito que o caso semelhante seria a aplicação, por analogia, das regras da união estável heteroafetiva. Não aplicação por analogia da sociedade de fato. Mas assistindo à sustentação oral do então procurador Luiz Roberto Barroso, eu me lembrei de um exemplo que eu ouvi na vida. Um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Ele deu um exemplo bastante impactante. Ele disse: 2 pessoas que decidem unirem-se para montar um projeto de vida em comum. Essas pessoas estão vivendo numa união estável ou... E aí ele pegou uma atividade econômica muito comum, que faz a gente pensar. Ele disse: ou essas pessoas estão vivendo assim como vivem 2 pessoas que decidem montar uma barraca na feira. E pensa comigo. Quando a gente fala da profissão do feirante, em muitas situações, é essa profissão que vai dar às pessoas a primeira oportunidade de trabalho. Muitos estão juntos nessa profissão há anos com um propósito. Qual? O sustento, o trabalho. Não a afetividade que existe dentro de uma casa. Numa casa, às vezes, você vai encontrar pessoas que atuam em profissões diferentes, funções diferentes, mas são ligadas pelo afeto de estarem unidas num projeto familiar. Embora a gente saiba que tem gente que no ambiente empresarial diz assim: somos uma família. Sim, existe esse afeto, mas não é o mesmo afeto de pessoas que estão no dia a dia, vivendo dentro de uma casa, trocando informações e trocando experiências das mais variadas possíveis. Foi por esses motivos que entendeu o Supremo Tribunal Federal que, nestas situações, pessoas do mesmo sexo, que moram juntas, que decidem constituir um projeto familiar, essas pessoas têm o direito ao reconhecimento da filiação socioafetiva. E o que eu acho interessante deixar aqui registrado também para você é o seguinte: nada vem do nada. Quando nós olhamos a história sobre o tema união homoafetiva, nós estamos dentro de um tema bastante sensível, em especial ligado às mulheres. Nós estamos gravando esse podcast no mês de março, que é o mês da mulher. E, segundo a Organização das Nações Unidas, quando nós falamos em direito da mulher, existe o Dia Internacional da Mulher. E por que existe isso? Para nos conscientizar da igualdade de direitos. A mulher, aqui no Brasil inclusive, em um determinado tempo, não tinha direito algum. Passado o tempo, ela passou a ter alguns direitos. E hoje nós podemos dizer: a mulher possui igualdade de direitos. O artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, ao reconhecer a união estável, na verdade, veio reconhecer a essas mulheres que viviam numa situação informal o direito de terem os direitos de família. Por quê? Porque quando a gente olha para a legislação do direito de família anterior a 2002, havia uma grande dificuldade no divórcio, na dissolução do casamento, dentre uma série de situações que dificultavam o quê? A formalização das relações familiares. Mas as pessoas se relacionam independente das exigências legais, independente das formalidades legais. É por isso que, quando falamos em união estável, primeiro as pessoas se unem. Depois, podemos reconhecer a união estável.
E no que diz respeito à união estável de pessoas do mesmo sexo, termino o nosso podcast de hoje dizendo assim para você: todas as pessoas têm o direito fundamental de constituir uma família. E essa família pode envolver a relação marido e mulher, esposo e esposa, maridos, esposas, porque somos pessoas. Fica aqui esse nosso recado. Chegando ao fim desse episódio, eu termino a minha fala dizendo o seguinte: se você achou que esse conteúdo é interessante, eu te peço, compartilhe esse conteúdo com alguém. Se você acha que esse conteúdo é um conteúdo que vai ser de grande utilidade para alguém, compartilhe. Porque estamos nesse projeto com um propósito: esclarecer. Quanto maior o número de pessoas esclarecidas, melhor. E não termina por aqui. Temos outros episódios. Estamos no episódio 3 e eu espero você no próximo episódio da série Afetividade. Um forte abraço. Nos vemos em breve na série Afetividade.